Senhor. Pai, nós nos colocarmos diante do Senhor como verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Da forma que você está, ore ao Senhor, agradeça a Deus, peça ao Senhor que Ele venha falar ao teu coração nessa noite, ao seu coração, que o Senhor venha ministrar na sua vida nessa noite, através das canções, através da sua palavra que será ministrada, que o Senhor venha fazer o seu coração nessa noite, presença real dele. Eterno Deus, nós adoramos a Ti, nós engrandecemos, ó Deus, o Teu santo nome, e bendizemos o Senhor, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem, ó Deus, olhado por nossas vidas, o Senhor tem cuidado de cada um, o Senhor tem, ó Deus, olhado de uma forma especial para cada vida aqui. Deus, eu louvo o Senhor por esse dia, eu louvo o Senhor, Deus querido, por cada irmão aqui nessa noite. Eu louvo ao Senhor, Deus, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Nós não somos merecedores de coisa alguma, nós não merecemos nada, mas o Senhor, com a sua rica misericórdia, se renova sobre as nossas vidas todas as manhãs. E é por isso, ó Deus, que estamos aqui. Cada misericórdia do Senhor, cada graça do Senhor. E nessa noite, ó Deus, nós queremos viver a Tua presença. Nós queremos nos prostrar diante do Senhor. Nós queremos ser arrebatados pelo Senhor. Ó Deus, que o Senhor ache em mim, ó Deus, o verdadeiro adorador. Que o Senhor, Deus, existe verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Que engrandeçam o Teu santo nome, ó Deus, independente de qualquer coisa. Nós queremos oferecer ao Senhor nessa noite toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o louvor para o Senhor nessa noite. Nós queremos te adorar, Deus, na beleza da Tua santidade. Oh, nos toma, Senhor, Teu lugar de honra em nossas vidas. Nós queremos, Deus, estar na Tua presença, te agradecendo e adorando ao Senhor. Aleluia, Deus. Nós estamos na presença do Senhor. Quero te convidar, meu amado, a se colocar de pé. No momento, vamos louvar o Senhor. Hoje nós cumprimos o papel de cidadão que somos. Fizemos o nosso papel de cidadão nessa manhã ou nessa tarde, de escolher uma autoridade que vai governar essa nação por 4 anos. Mas nós sabemos que nós somos governados por um só Senhor, uma só autoridade máxima, não uma autoridade terrena deste mundo, mas uma autoridade que está acima de todas as autoridades. Nós servimos ao Deus que está acima de todas as coisas. Então, não vamos nos preocupar com o que está acontecendo lá fora, com as coisas que estão acontecendo lá fora. Sabemos que isso faz parte da nossa vida, sabemos que faz parte do nosso viver. Mas agora é o momento de nós louvar aquele que está acima de todas as coisas, aquele que está acima de sobre todos os nomes, que é o nosso Senhor
adoramos a Ti, Senhor. Nós engrandecemos a Ti, Senhor. Porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor nos quer. E não dá, Deus, para viver neste mundo sem a Tua presença. Não dá, Senhor, para viver neste mundo sem o Senhor. Podemos viver sem tudo neste mundo, meu querido, mas não podemos viver sem Deus. Não podemos viver sem o amor do Senhor nas nossas vidas. Não dá para caminharmos neste mundo sem a presença do Senhor em nossas vidas. Nós podemos caminhar neste mundo sem nosso pai, sem nossa mãe, sem nossos filhos, sem qualquer coisa neste mundo. Não dá para caminhar neste mundo sem a presença de Deus, porque um homem sem Deus, ele não é nada. O homem não tem significado nenhum sem o Senhor na sua vida. O homem pode ganhar tudo, pode ganhar tudo neste mundo, todas as riquezas que este mundo tem para dar. Ele pode ser o homem mais poderoso deste mundo, mas se ele não tiver Deus, ele não é nada. Nós não somos nada sem o Senhor. O amor do Senhor por nós está acima de todas as coisas, está acima de tudo.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus por estarmos aqui cultuando ao nosso Senhor. Nós vamos ler a palavra nesse instante no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Esse é um texto bastante conhecido. A partir do versículo 18. Mateus 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. A partir do versículo 18. Amém? Todos encontraram aí? A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Vamos orar. Peça ao Senhor que dá a palavra ao seu coração em nome de Jesus. Pai Santo, graças te damos nesta noite. Agora que lemos a tua palavra, nós pedimos, ministra aos nossos corações, abençoa-nos, fala a cada um de nós, conforme a necessidade que cada um de nós tem de ouvir a tua palavra. Ó Deus, eis-nos aqui, nós somos carentes do Senhor, precisamos ouvir a tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa-nos. Amém. Amém. Queridos irmãos, estas são palavras de Jesus após a sua ressurreição, quando ele disse: toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Jesus ressurreto, Jesus é... As crianças que esqueci que estão indo. Jesus ressurreto disse: toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Jesus havia conquistado, então, com todo o poder sobre a morte, sobre o inferno, sobre o mundo. Jesus conquista toda a autoridade. Por isso ele diz: toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, porque ele ressuscitou triunfantemente. E baseado nessa autoridade, Jesus disse: ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Baseado nessa autoridade que Cristo ressuscitou e venceu todas as coisas, venceu todos os inimigos, ele diz: baseado nessa autoridade, nessa fé, preguem o Evangelho, façam discípulos de todas as nações, sem acepção de nenhuma nação, não vá a um povo específico somente, mas a todos os povos. Vá a todos os povos e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine-os a guardar tudo aquilo que eu os ensinei, tudo aquilo que eu ordenei a vocês. Vocês transmitirão a estas pessoas. E Jesus nos fala aqui uma frase maravilhosa. Ele nos faz uma promessa: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, até o fim, até o último dia de existência desse mundo como ele é. Eu estarei com vocês, eu estarei com a igreja, eu estarei com aqueles que creem, eu estarei com aqueles que irão pelas nações, fazendo discípulos, ensinando a guardar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estarei com todo aquele que crê, eu estarei presente. Irmãos, me deparei com essa promessa de Jesus, e a gente, quando olha para essa promessa de Jesus, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, a gente entende que nós temos uma presença poderosa no nosso meio, nós temos uma presença poderosa em nossas vidas. Jesus diz: eis que estarei convosco, estarei com cada um de vocês, estarei com a igreja, estarei com todo aquele que crê. E por que Jesus faz esta promessa? Porque Jesus disse que estaria conosco. O que nós aprendemos aqui? O que nós entendemos? O que nós podemos afirmar aqui diante desta promessa que Jesus nos faz? Que Ele estaria conosco, Ele estaria com a sua igreja, Ele estaria com todo aquele que crê.
não por um dia, não por um momento, não por uma época, mas até o fim. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, até o fim, até a sua volta. Ele estaria conosco, e Ele está conosco. Por que Jesus disse que estaria conosco? Primeiro, para nos capacitar. Jesus, Ele manda aqui os seus discípulos, que nós, a sua igreja, pregue o Evangelho, que viva a vida cristã, que ensine a guardar aquilo que Ele ensinou, que batize as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Ele fala: eu vou estar com vocês, para vos capacitar. Aquilo que nós fazemos como igreja, aquilo que nós fazemos como crentes, aquilo que nós fazemos como servos do Senhor, não está baseado na nossa capacidade, mas é porque Ele está conosco. Nós precisamos crer, nós precisamos internalizar essa verdade, esta promessa de que nós só podemos ser igreja, que nós só podemos pregar o Evangelho, que nós só podemos influenciar as pessoas, que nós só podemos fazer discípulos no poder e na autoridade de Jesus, porque Ele está conosco. Não adianta nós sermos pessoas inteligentes, não adianta nós sermos estudados, não adianta nós fazermos faculdade, estudarmos teologia, não adianta nós criarmos estratégias, não adianta nós termos plano de trabalho, não adianta nós termos programa de evangelização, não adianta nós estruturarmos a igreja da melhor maneira que nós pudermos estruturar, se nós não cremos, se nós não confiarmos que Ele tem toda a autoridade dos céus e na terra, e porque Ele é poderoso e tem toda a autoridade, Ele nos capacita. Não quero dizer que nós não podemos ser inteligentes, não quero dizer que nós não podemos ter estratégias, não quero dizer que nós não podemos nos estruturar, não quero dizer que nós não podemos ter programas de trabalho, não quero dizer que nós não podemos realizar aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que está na competência da nossa força, mas se nós confiarmos nestas coisas, se nós confiarmos na nossa capacidade, no nosso empreendimento humano e deixarmos de crer que é Ele que tem toda a autoridade, que Ele está conosco para nos capacitar, nós não cumpriremos a nossa missão de igreja em Cristo. Você e eu somos igreja de Cristo, capacitados por Ele, e unicamente por Ele. Cada vez que nós pregarmos o Evangelho, todas as vezes que nós lutarmos, todas as vezes que nós empreendermos qualquer coisa, cada passo que nós dermos para vivermos a vida cristã, nós precisamos crer que apesar do nosso esforço, apesar da nossa luta, apesar do nosso empreendimento, apesar da nossa capacidade de fazer qualquer coisa, é Ele quem nos capacita. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas haverá de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Foi assim que Paulo nos disse. Porque eis que Cristo está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para nos capacitar. Por isso nós devemos servir ao Senhor, confiando não na nossa capacidade, confiando não apenas na nossa força, no nosso conhecimento, nas nossas estratégias, mas confiando que Ele nos capacita. Por isso você e eu precisamos trabalhar e servir, confiando na capacitação de Cristo. Às vezes olhamos para nós mesmos e pensamos: eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho capacidade para tanta coisa. E há muita gente crente inerte, há muita gente crente parada, há muita gente crente indolente, há muita gente crente sem fazer coisa alguma, prostrada, porque se sente incapaz, e às vezes até mesmo incapaz. Mas falta ali entender que há uma promessa poderosa sobre as nossas vidas. Aquele que disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, eu estarei com vocês todos os dias. Ide,
Jesus está dizendo: faça, porque eu estou com você. Eu te capacito. Eu te capacito. Eu já disse aos irmãos, estou aqui pregando, falando com os irmãos, e não teria qualquer temor, qualquer medo de pregar para qualquer plateia, ou qualquer público, em qualquer lugar. Mas eu era um menino que tinha medo de fazer uma simples leitura na sala de aula. Eu era um menino que tinha vergonha, tinha medo, tinha bloqueios, que não me via capaz de fazer uma simples leitura, ou sequer de uma frase na sala de aula, no meio de colegas com quem eu vivia há muito tempo, que eu conhecia. E se hoje eu estou aqui compartilhando o Evangelho, é porque o Cristo Todo-Poderoso está conosco para nos capacitar. A segunda coisa que eu quero colocar aqui, Jesus nos fez essa promessa de que estaria conosco para nos encorajar. Para nos encorajar. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, de todo o mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar tudo aquilo que nos tem ordenado. E por que Jesus faz essa promessa? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Por causa daquilo que ele diz lá em João: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. São palavras correlacionadas. Jesus está dizendo: no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter lutas, no mundo vocês vão ter embargos, mas se encaixa essas palavras aqui: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, porque eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus nos faz essa promessa para nos encorajar, para que a gente não tenha medo, para que a gente enfrente as adversidades, para que a gente enfrente as lutas, para que a gente enfrente os dias maus, para que a gente enfrente as horas difíceis. Não há nenhum cristão que viva o tempo todo na bonança, não há nenhum crente que viva o tempo inteiro na vitória, não há nenhum crente que viva o tempo inteiro na alegria, não há nenhum crente que viva o tempo inteiro sem adversidade, sem problemas, sem lutas. Todos nós passamos por situações adversas, e Jesus nos diz essas palavras, que estaria conosco para nos encorajar. Para que a gente pare e pense, apesar da luta, apesar do problema, apesar da tristeza, apesar do luto, apesar da adversidade, o Senhor Jesus continua comigo todos os dias, mesmo nos dias maus, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias de aflição, mesmo nos dias de derrota. Ele está conosco, Ele está presente. Não há nenhum texto da Bíblia em que a palavra de Deus: eis que estarei com vocês na bonança, eis que estarei com vocês na vitória, eis que estarei com vocês na alegria, eis que estarei com vocês enquanto vocês triunfarem. Não! Eis que estarei convosco todos os dias, até nos dias maus, nos dias difíceis, nos dias de fraqueza, nos dias de pecado. Não que Ele aprove o pecado, mas mesmo nos dias de pecado, Ele está conosco. Todos os dias são todos os dias. Se Ele nos ensina a viver um com o outro na comunhão, na alegria ou na tristeza, nos momentos diferentes, na abundância ou na escassez, se Ele nos ensina que a gente tem que viver assim, uns com os outros, que dirá Ele conosco? Ele está conosco todos os dias. Então Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, para nos encorajar. Porque há momentos difíceis,
Há momentos em que nós, irmãos, nos entristecemos. Há momentos em que nós nos sentimos fracos. Há momentos em que nós pensamos em desistir de alguma coisa. Há momentos em que nós fracassamos, em que nós somos derrotados. Há momentos de angústia, de tristeza, de decepção, de medo. E como nós lidamos com esses momentos? Olhando para aquele que tem todo o poder sobre os céus e a terra, toda a autoridade, e crendo na promessa que ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação. São momentos em que nós nos humilhamos. São momentos em que nós olhamos para o alto e falamos: o Senhor é fiel. E mesmo no momento difícil, mesmo no momento de tristeza, mesmo no momento de angústia, mesmo no momento de fracasso, mesmo no momento em que nós temos dúvidas, mesmo no momento em que pensamos em desistir, mesmo no momento de pecado, Ele está conosco. Ele é fiel. E é como se Ele estivesse dizendo para nós assim: vamos! Eu não desisti de você. Não pare. A caminhada não acabou. O tempo não terminou. Não chegou o fim ainda. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É para nos encorajar. E verdadeiramente todos nós temos momentos adversos. Momentos em que nós precisamos ser encorajados. E palavras como essa, promessas como essa, em que Jesus nos disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu, é para nos encorajar. Ele está conosco. Hoje nós temos eleições, ou tivemos no final do mês, onde houvesse um turno vai acontecer. Falávamos ali, né, Edinaldo, como que nesse tempo eu falava assim: eu peço a Deus que a gente não tenha notícias de brigas, de agressões, assassinatos, que é terrível, né? Saber que uma pessoa brigou com a outra, tirou a vida da outra por causa de um candidato, por causa de um partidarismo político. Os candidatos que hoje são adversários, e daqui a pouco eles estão juntos, mudam de partido, se aliam, e as pessoas estão brigando, desrespeitando a outra, por causa do candidato. E nós falávamos sobre isso. Como infelizmente essas coisas acontecem. Nós somos cidadãos, votamos, temos escolhas, fazemos nossas escolhas, queremos que os nossos candidatos vençam. Às vezes tem gente que tem aflição, tem medo, se o candidato não ganhar, se o outro vai perder, se o candidato vai ser reeleito, se vai permanecer ou se vai nos deixar. Se o outro vai entrar e nós vamos ficar sem aquele, ou vai entrar o outro que a gente não quer, vai ganhar o que a gente não quer, o outro vai sair. Então, gente de todas as formas. E a gente, na nossa pequenez, a gente deposita tantas emoções, tanta esperança nos candidatos que tem o seu valor, tem o seu poder. O político tem poder, influencia as nossas vidas, tem importância na nossa sociedade. Certamente existe um bom mundo que quer que o presidente que está aí continue, e há um outro bom mundo que quer que outro entre no lugar, que ele deixe. Cada um faz a sua escolha. E muitas vezes as pessoas se afligem, se entristecem ou se alegram. Agora, acima de qualquer candidato,
que tem o seu poder político. Nós temos as palavras de Jesus, que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não é sobre o Estado, não é sobre o país, não é sobre esse mundo. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Senhor do universo. Toda autoridade está nas mãos dEle, e eis que Ele estará conosco, está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não foi eleito por nós, nós que fomos eleitos por Ele, nós é que fomos escolhidos por Ele. Ele não nos abandona, não ficaremos sem o nosso Senhor. Os nossos políticos da nossa predileção vêm e vão, entram e saem, mas o nosso Senhor Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra, e está conosco todos os dias até a consumação do século. Não tem eleitor que o colocou lá. Quem o escolheu? Quem o impulsou? Quem o elegeu? Quem lhe deu autoridade? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por isso ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O seu candidato, o meu candidato, pode estar conosco por um período. O nosso político preferido pode estar conosco por um período. E cada um de nós tem a sua escolha e predileção. Mas o Senhor Jesus não está exercendo um mandato de 4 anos, de 8 anos. O nosso Senhor Jesus não está exercendo um mandato dado pelo povo. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. E com toda a autoridade disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso é para nos encorajar. Glória a Deus por isso. Em terceiro lugar, Ele está conosco para nos guardar. Irmãos, existem momentos que fogem da nossa competência, fogem do nosso poder, e Ele tem poder para nos guardar. Ele tem poder para fazer com que as nossas vidas sigam conforme os seus planos, conforme a sua vontade. Quando Jesus disse: eis que toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, Ele está dizendo: vá sob a minha autoridade, vá segundo a minha ordem, faça, porque eu estarei convosco para vos guardar. Para vos guardar. A quem temeremos se o Senhor nos ordenou? A quem temeremos se o Senhor nos comissionou? Ainda falando de política, a gente tem nós temos as nossas predileções. Todos nós aqui somos políticos. E a gente às vezes faz ponderações: o que será do nosso país, o que será do mundo, o que será. Volto a dizer, os políticos têm autoridade e têm poder, mas acima deles está o nosso Senhor Jesus, para nos guardar, para nos livrar do mal. Por isso Jesus disse que nós deveríamos orar dizendo: livrai-nos do mal. Não é que a gente vai viver imprudentemente, que o Senhor vai limpando a nossa bagunça, não. Quando a palavra do Senhor nos fala do Senhor nos guardar e nos livrar do mal, e essa foi a oração de Jesus lá em João, no capítulo 17. Jesus orou para que nós fôssemos guardados do mal. Isso não diz respeito à inconsequência nossa, dos nossos atos, mas é aquilo que não está no nosso controle. Está entendendo, irmãos? Se você age imprudentemente, se você age erroneamente, naturalmente tem consequências.
Se você põe a mão no fogo, você vai se queimar. O mal virá até você. É uma atitude inconsequente. Não adianta a gente pôr a mão no fogo e dizer: Senhor, me livra do mal. Isso é uma atitude inconsequente. Mas existem coisas que não diz respeito às nossas atitudes. Existem coisas que não diz respeito a nós medirmos consequências. Existem coisas que fogem do nosso poder, fogem da nossa autoridade, fogem do nosso domínio. E quanto a estas coisas, o Senhor Jesus diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não quer dizer que nós estamos imunes a qualquer coisa que o mundo pode trazer até nós. Quer dizer que nós estamos debaixo de uma promessa, que aquilo que não está na nossa capacidade de lutar, de fazer, de medir as consequências, nós temos o Senhor Jesus que cuida de nós. E conforme a sua autoridade, conforme a sua soberania, conforme a sua vontade, Ele faz em nosso favor. Como aconteceu com Tiago. Tiago foi preso e decapitado. O Senhor não o livrou, para a glória dele. Pedro foi preso e o Senhor o livrou. Pedro não foi preso por uma ação inconsequente dele. Pedro foi preso por pregar o Evangelho, e o Senhor o livrou. Disse Tiago: seu tempo terminou, você cumpriu o meu propósito. Não é que está escrito isso não, é como se Deus dissesse assim: seu tempo terminou, você cumpriu o meu propósito, venha. Tiago foi decapitado, mas a Pedro o Senhor o livrou, porque havia ainda muito a fazer, havia algo a se ter. Pedro ainda havia de cumprir o restante da sua missão como apóstolo de Cristo. Aquilo que não está no nosso poder, nós precisamos crer, confiar, e Ele tem todo o poder para nos guardar. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele tem o poder de nos guardar. E por fim, amados irmãos, Jesus nos faz essa promessa. Jesus nos diz que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, para nos corrigir. Ele está presente, não apenas nos assistindo, não apenas nos acompanhando, não apenas assim nos observando. Ele é atuante, Ele está presente, Ele participa, Ele não está alheio às nossas vidas. Ele não está à parte das nossas vidas, Ele está envolvido. Ele não diz: é problema seu. Jesus não é aquele. Jesus não faz assim: olha, eu te avisei, você quebrou a cara porque você quis, eu te avisei. Jesus não é essa pessoa que dá de ombro e fala: olha, o que eu posso fazer? Não! Ele está conosco. Ele está presente, Ele é atuante, Ele nos corrige, Ele tem um propósito. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe para quê? Para que você cumpra o meu propósito. Jesus está dizendo assim: olha, eu sou a autoridade, e a minha ordem para você é que você me siga, e portanto fazer discípulos de todas as nações, fazer discípulos para mim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do pastor, em nome do irmão, em nome da igreja, em nome da denominação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar os meus ensinamentos, tudo aquilo que eu vos ensinei, não ensinando a guardar os preceitos de homem, não ensinando a guardar aquilo que vocês acham bonito, não ensinando a fazer aquilo que agrada a vocês, mas ensinando eles a guardarem aquilo que eu vos ensinei, aquilo que eu vos ordenei. É para isso que eu estou convosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, para isso, para que vocês cumpram a missão, para que vocês cumpram o propósito, para que vocês andem nesse caminho. Eu não estou convosco com vocês para passear com vocês. Eu não estou com vocês simplesmente para fazer companhia.
convosco simplesmente para observar vocês. Eu estou convosco para que vocês cumpram a missão. E isso quer dizer que em todo tempo que nós errarmos, isso quer dizer que em todo tempo que nós falharmos, isso quer dizer que em todo tempo que nós desobedecermos, isso quer dizer que em todo tempo em que nós prostrarmos, isso quer dizer que em todo tempo em que nós resistirmos, Ele haverá de nos corrigir, Ele haverá de nos trazer para o caminho, Ele haverá de nos colocar no caminho. Ele é o mesmo Senhor que na sua palavra nos ensina, nós, seres humanos, homens, pais, ensina a criança no caminho que tem que andar. A sua palavra nos diz isso. E Ele está nos ensinando no caminho que tem que andar. É assim, eu estou com vocês no caminho. Jesus está dizendo assim, olha, eu não sou a ponta do caminho para vocês, eu não só digo vá, sigam nesse caminho, eu não só dou um mapa para vocês, eu estou com vocês. Se em algum momento nós saímos, se em algum momento nós pisamos fora, se em algum momento nós desobedecemos, Ele está ali para amorosamente nos corrigir, amorosamente nos trazer para o seu propósito. É como se o Senhor nos desse recursos. É como se você recebesse dinheiro para comprar alguma coisa. É como se uma criança, vamos lá, a criança recebe dinheiro do pai e da mãe e fala assim, olha, você vai no supermercado e dá uma lista de compra. Aí a criança vai. E pelo meio da rua ela passa pela sorveteria, toma um sorvete, mais adiante ela passa por uma doceria e compra umas balas, e quando chega no supermercado, não tem mais dinheiro para comprar os itens da lista. Nada estranho com a criança, né? Assim somos nós. Jesus falou assim, olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, eu capacito vocês para cumprir a missão. Agora imagine se o pai e a mãe, além de dar a lista para a criança e dinheiro para ir lá no supermercado, vai junto dela. Vamos lá, meu filho, toma aqui o dinheiro. Aí ela passa pela sorveteria para assinar, vontade de tomar um sorvete, que tem um sorvete tão gostoso. Esse dinheiro dá para comprar um sorvete. Aí você vai, né, e fala assim, vai lá, pega o dinheiro da lista aí, dá para comprar, dá, compra lá. Aí passa pela doceria, quer comprar bala e fala, compra também. Qual pai, qual mãe faria isso? Nenhum faria isso. Nenhum pai, nenhuma mãe, em sã consciência, que tem o dinheiro contado ali na lista para comprar os itens necessários, úteis, no supermercado, vai acompanhar o filho e dizer assim, pode entrar na sorveteria, pode gastar o dinheiro ali, vai comprar o que você quiser, pode gastar, não se importa com o supermercado, não se importa com o propósito, não se importa com a missão, não se importa com o objetivo. Qual pai, qual mãe faria isso? O Senhor Jesus está conosco, Ele não nos deu uma missão, diga vai. E quem de nós no caminho não é assediado pelo pecado, como a palavra de Deus nos diz, que tenazmente nos assedia, que ferozmente nos assedia, o pecado nos assedia todos os dias, dizendo, vem, como a sorveteria chama a criança, como a doceria chama a criança. Nós somos como crianças, assim, assediados, atraídos, encantados pelo pecado, mas Jesus está conosco. E em todo o tempo Ele está nos corrigindo, diz, não é esse o propósito, não é esse o objetivo. Ele nos disciplina, Ele nos corrige, amorosamente Ele trata conosco. Eu diria, irmãos, prestem bem atenção nisso. Eu diria que uma grande parte do nosso sofrimento, nós temos alguns tipos de sofrimento. Nós temos os sofrimentos naturais, todo mundo sofre, natural. Nós temos os sofrimentos causados pelo inimigo, e nós temos os sofrimentos causados por amor a Cristo, por obediência a Cristo nós sofremos, e temos os sofrimentos causados por nós mesmos.
Eu diria que boa parte do sofrimento que nós temos causado por nós mesmos, pelas nossas desobediências, pelos nossos encantos, pelos nossos pecados, pelas nossas atrações para fugirmos do propósito de Cristo nas nossas vidas. E Ele está aqui nos corrigindo, e tantas vezes sofremos, tantas vezes esperneamos, tantas vezes nos queixamos, e reclamamos pelos vários sofrimentos, e um deles é porque desobedecemos a Cristo, e Ele está nos corrigindo. Ele está conosco todos os dias até a consumação do século, para nos garantir que a gente chegue ao nosso destino, ao cumprimento da nossa missão. Nesse caminho nós estamos, nessa presença poderosa de Cristo nas nossas vidas, com essa promessa poderosa sobre nós, de que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século, para nos capacitar, para nos encorajar, para nos guardar e para nos corrigir. Que nós, de coração, cada dia, nos alinhemos com Cristo no propósito da sua missão. Que nós, a cada dia, creiamos nesta promessa maravilhosa e poderosa de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Fica de pé no seu lugar. Quero agradecer a Cristo pela sua presença nas nossas vidas, e que a cada dia eu viva essa promessa e desfrute dessa presença poderosa na minha vida, na nossa vida, na nossa igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça a oração nesse instante. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua presença viva, real, tua presença verdadeira, teu poder derramado sobre as nossas vidas. Tu és o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor do universo. Tu estás conosco. A nossa missão, a nossa vida da igreja, como servo do Senhor, está baseada, firmada na promessa de que o Senhor é poderoso e está conosco todos os dias. Jamais nos abandonará. Capacita-nos cada dia, Senhor. Capacita-nos, ó Deus, para vivermos esta verdade. Ajuda-nos, ó Deus. Guia-nos, ó Deus. Tu és fiel todos os dias. Que cada um de nós aqui, Senhor, creia nessa promessa. Que cada um de nós aqui viva cada dia, Senhor, firmado na verdade que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que haja coragem em nós para caminhar e viver essa verdade. Que o Senhor é aquele que nos encoraja, mesmo nos momentos difíceis. Nós estamos nas tuas mãos, Jesus. Se o Senhor não nos guardar, será em vão qualquer outra atitude, qualquer outra coisa. Nós confiamos em Ti. Molda-nos conforme o Teu querer e Tua vontade. Guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Eis aqui, Senhor, que a Tua bênção, a Tua graça, o Teu poder esteja sobre todos nós, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Fortalece cada um aqui nesta noite, fortalece cada irmão, Senhor. Firma cada coração na Tua presença, na fé verdadeira em Cristo Jesus. Que as Tuas promessas, Senhor, sejam aplicadas na nossa alma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te damos graça. Que a Tua bênção seja sobre nós. Certamente está todos os dias, até o fim, até o fim. Tu estás conosco, Tu és fiel.
Senhor, que tem nos provido todas as coisas, tem nos capacitado, tem dado a nós tudo aquilo que a sua graça pode nos oferecer. Que o Senhor seja louvado e adorado através das nossas vidas. Amém.
Recebe a nossa adoração, Senhor. Estás acima de todas as coisas. Tu és o Senhor das nossas vidas. Nossa alegria está em Ti. Nossa esperança está em Ti. Tu és o nosso socorro, nosso refúgio, nossa fortaleza. Tu és tudo em nós. Sem Ti, nada somos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Irmãos, eu gostaria de fazer, antes do tempo do culto, uma oração de gratidão a Deus pela vida de Leão Pablo, que está aniversariando. Queria chamá-lo aqui à frente. E quero orar também pelo nosso irmão Valdemiro, que vai aniversariar amanhã. Quero agradecer a Deus pela vida desses irmãos. Tá? Guilherme, terça-feira. E Guilherme também. A gente já ora por esses irmãos que estão aniversariando essa semana. Agradecer ao Senhor, na verdade. Agradecer ao Senhor, na verdade, pela vida desses irmãos. E que eles que a graça do Senhor seja na vida deles. A data de aniversário é sempre um dia feliz, é sempre uma data simbólica onde nós completamos mais um ano de vida e sabemos que estamos debaixo da graça do Senhor. E a bênção dele está sobre nós. E é extremamente importante que a gente seja grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Amém? Vamos orar, vamos agradecer. Pedir a Deus a bênção também. Pai Celeste, nesta noite, acima de qualquer coisa, nós agradecemos pela vida desses irmãos. Nós estamos nessa semana completando mais um ano de vida. Ó Deus, a Bíblia é o dom do Senhor. O Senhor concedeu, tem concedido a esses irmãos a tua graça, o teu poder, o dom da vida. Nós agradecemos. Nos alegramos com esses irmãos, com os familiares, e ao mesmo tempo, Senhor, pedimos as tuas bênçãos. Pedimos que o Senhor derrame o teu poder, a tua graça, saúde, força, sabedoria sobre a vida desses irmãos. Que os teus planos, os teus propósitos se cumpram na vida desses irmãos. Que você, no coração de cada um, conhecendo o Senhor, conforme a tua graça, a tua vontade, o teu poder, ó Deus, o Senhor venha Deus trabalhar, avançar os teus planos na vida desses irmãos. Em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos esses irmãos para a glória do Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Amém. Feche seus olhos nesse instante, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por estarmos aqui. Recebe a nossa oração, nosso culto é ao Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, que aqui estamos. Dá-nos uma semana de bênção, de paz, na graça do Senhor, no nome santo de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai Celeste, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe na paz do Senhor Jesus.